Deuteronômio, capítulo 17. Vamos dar sequência. Nós falamos sobre a Páscoa no início do capítulo 16. E aí na quinta-feira nós falamos sobre as três festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E aprendemos que nós temos que celebrar a vida com Deus. E hoje nós veremos o início do capítulo 17, que fala do perigo da idolatria. Há um grande perigo quando nós abrimos espaço em nossas vidas para a idolatria. Então nós vamos aprender o que é idolatria, vamos aprender a prevenir a idolatria, vamos aprender qual é o risco, qual é o problema da idolatria permanecer em nossas vidas, e vamos aprender a adorar verdadeiramente ao Deus vivo e verdadeiro. Então, nesse mês, o título da série de sermões é: a Bíblia é o cuidado de Deus para seu povo. E aí a cada mensagem nós estamos vendo que Deus tem cuidado de nós através da Bíblia em algumas áreas da nossa vida. Então hoje nós vamos aprender que a Bíblia é o cuidado de Deus para a adoração do seu povo. A Bíblia traz orientações de como devemos adorar a Deus. A Bíblia é um manual de adoração também. Então nós vamos aprender com essa porção que vai do versículo 1 até o versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 17. Diz assim: não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Logo de cara, abrindo a perícope, ou a passagem, que vai tratar da idolatria na lei, pois o livro de Deuteronômio são essas leis secundárias, ou segunda lei, ou outras leis, ou abrangência das leis, porque Moisés reúne o povo e vai repetindo as leis, e vai reforçando as leis para aquela geração que já cresceu, já nasceu no deserto, aquela geração que saiu do Egito, já morreu toda, só sobrou Josué e Calebe. Então Moisés reúne todo aquele povo para dar-lhes as últimas orientações antes deles entrarem na terra prometida. E aí, meus queridos, uma das orientações é: não permitam que a idolatria entre no meio de vocês. E logo a primeira orientação é essa: que nós não podemos entregar a Deus algo de qualquer jeito. Você viu aí a orientação? Se você for dar um novilho ou uma ovelha, se você for sacrificar um animal ao Senhor, que esse animal não tenha imperfeição e nem defeito grave. Tem gente aí que já entendeu. Quem já entendeu e está em casa aí, dá um glória. Hoje nós não matamos bicho. Hoje nós não sacrificamos animais. Hoje a gente não tem sacerdotes, um único lugar onde Deus recebe adoração. Não. Jesus já veio, Ele já ressuscitou, já derramou do seu Espírito, e segundo a orientação dele, agora a nossa adoração é em espírito e em verdade. Portanto, nós precisamos aplicar essa instrução de Moisés na nossa vida hoje de forma espiritual. Porque ninguém vai matar bicho aqui. Porque nós cremos que o cordeiro que precisava ser morto aqui hoje, para que a gente fizesse um culto, já foi morto lá na cruz do Calvário. Então, como nós cremos na morte, no sacrifício, no ministério, na obra e na redenção de Cristo, aquele sacrifício tem valor agora aqui para nós, porque pela fé nós entramos com ousadia no Santo dos Santos. É assim que nos instrui o Senhor Jesus e o escritor da Epístola aos Hebreus. Portanto, eu preciso tirar aqui lições espirituais. E aí a pergunta é muito simples: o que é que eu entrego a Deus hoje como oferta?
O que é que eu entrego a Deus hoje como um culto da minha parte para Ele? O que é que eu estou sacrificando ao Senhor? O que é que eu estou entregando como oferta? O que é que eu estou tributando ao meu Deus de forma espiritual? O que é que você tem feito? O que é que você tem entregado a Deus como oferta? Ah, Senhor, essa área aqui da minha vida, eu que mandava nessa área da minha vida, e nada funcionava direito, e aí eu resolvi então entregar essa área da minha vida ao Senhor. Isso é uma oferta, isso é um sacrifício que você faz. Ah, existe uma questão da minha vida que eu sabia que estava errado, eu sabia que aquilo não agradava a Deus, e aí, para adorar ao meu Deus em espírito e em verdade, então eu sacrifiquei, eu cortei, eu tirei aquilo da minha vida, por entender que aquilo atrapalhava a minha adoração com Deus. Essa é a maneira que nós hoje sacrificamos, ofertamos e adoramos a Deus espiritualmente. O que é da minha vida, do que Ele concedeu a mim, de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, o que é que eu estou entregando plenamente para Ele? Porque quando as pessoas aqui levavam lá no tabernáculo o seu animal, ela não entregava só uma pata do animal, ela não entregava só a barriga do animal, ela não entregava só o pernil do animal, não, ela entregava o animal inteiro. Assim como Cristo foi sacrificado inteiro. Não foi só os braços na cruz, não foi só as pernas na cruz, foi por inteiro. Nos ensinando que as nossas ofertas, que os nossos sacrifícios, que os nossos jejuns, sabe? Que a nossa piedade, que a nossa vida espiritual deve ser uma entrega completa a Deus. Não é entregar só uma parte, não é entregar só um pedaço, é entregar tudo. E entregar tudo de um jeito que agrade a Deus, porque Deus, está escrito aí, não se agrada de oferta defeituosa. Nós estamos aqui, entregando o nosso culto a Deus, e você está aí acompanhando o culto com a gente, adorando, louvando, também aí entregando o seu culto a Deus. E a pergunta é, nós que estamos agora entregando o nosso culto a Deus, será que o nosso culto está sendo imaculado? Será que o nosso culto está sendo recebido de forma agradável? Ou ainda existem alguns defeitos em nossa vida? Ainda existem algumas imperfeições na nossa espiritualidade? Será que nós agradamos a Deus por completo? Será que a nossa vida está irrepreensível diante de Deus? Ou será que ainda tem alguma coisa que precisamos sacrificar? Que precisamos tirar fora, renunciar, abrir mão? Porque aquilo não agrada o Senhor. Portanto, a primeira lição sobre como nós devemos adorar a Deus de um jeito que agrade ao Senhor é que todas as nossas manifestações, que toda a nossa vida, que todos os nossos pensamentos, falas e ações sejam perfeitas, agradáveis diante de Deus, porque Ele não quer receber ofertas com defeito. Conserte a sua vida, meu irmão. Conserte a sua vida, minha irmã. Qual é a parte aí da sua vida que ainda tem um defeito? Conserta isso, bota isso em dia, bota isso de acordo com a vontade de Deus, e você vai sentir o prazer que é você se apresentar diante de Deus irrepreensível. O diabo não vai ter nada para te acusar, o Espírito não vai ter nada para te constranger, e aí sim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é se entregar por completo na presença dEle. Segundo lugar, o versículo diz aí, versículo 2: se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher, que proceda mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, com a lua, com as estrelas, o que eu não ordenei. Se isto lhes for denunciado, e vocês ouvirem, então vocês devem indagar bem, e se for verdade,
e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Já pensou? Já pensou se Jesus não tivesse vindo? Já pensou se o Espírito não tivesse sido derramado? Toda vez que percebêssemos idolatria no meio do povo de Deus, teríamos que excluir da igreja, e não excluir só tirando do hall de membros, excluir matando, com pedra, apedrejando. Já pensou? Já pensou se todas as vezes que nós desconfiássemos de Deus, já pensou se todas as vezes que nós não fôssemos íntegros na nossa adoração, fôssemos mortos? Ah, pastor, isso aí é do tempo da lei. No tempo da graça não tem isso não. Não tem não? Então você nunca leu Atos. Então você nunca leu Atos 5? É 5, né? Vou até ver para conferir, para eu não conversar fiado. Eu tenho até uma memória razoável, mas ultimamente ela está meio complicada. Então, garoto, ainda estou bom de Bíblia, hein? Atos 5, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, sabia que estava errado. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, ninguém te obrigou a vender nada, Ananias. Ninguém botou um revólver na sua cabeça e obrigou você a ser crente. Ninguém obrigou você a entregar a sua oferta. Ninguém te obrigou a nada, porque com Deus tudo deve ser voluntário, de livre e espontânea vontade, de cada um. Pedro está dizendo, ninguém pediu o seu sítio, ninguém pediu o seu dinheiro, ninguém botou acusação em você se você não desse, não, você deu porque você quis. Agora, ainda assim, você mentiu para o Espírito de Deus? Note bem, queridos, esse texto é precioso demais. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Pedro não está dizendo, Ananias, por que é que você mentiu para mim? Eu sou um apóstolo, eu sou um servo de Cristo, eu acabei de passar pelo sinédrio, apanhei, fui humilhado, torturado, e me liberaram, e você viu a maneira como Deus nos livrou, e você viu a forma como Deus, através de mim, curou aquele homem na porta do templo. Você sabe tudo o que eu represento para a igreja, você sabe que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, você sabe que eu era um dos 3 mais íntimos de Jesus, você sabe que eu sou o apóstolo líder aqui em Jerusalém. Por que Ananias, que você mentiu para mim? Não, Pedro não fez isso. Pedro não disse para Ananias que o Ananias estava mentindo para ele. Pedro disse, você está mentindo para Deus. Porque eu não sei por quanto você vendeu sua terra, mas Deus sabe. Eu não sei por quanto você negociou, o quanto você trouxe e o quanto você guardou. Eu não sei, mas Deus sabe. E o texto é bem claro em dizer que após ter entregue aquela oferta mentirosa, Ananias e sua esposa Safira faleceram, morreram imediatamente. Atos 5 é tempo da graça? Sim ou não? Atos 5 está depois do derramamento do Espírito? Sim ou não? Atos 5 está depois da ressurreição de Cristo? Sim ou não? Então, meus queridos, o nosso Deus é o mesmo,
ontem, hoje e será eternamente. Se for da vontade dele, ele pesará a mão em cima dos mentirosos, daqueles que têm servido a Deus com reservas, daqueles que têm entregue uma parte, mas que têm escondido o restante. Deus não quer ofertas defeituosas, Deus não quer idolatria em nosso meio, Ele não quer que o dinheiro mande mais em nós do que Ele quer ser o dono da nossa vida. Portanto, meu querido, se entregue por completo e entregue por completo tudo que você tem e tudo que você é, e confie que o Deus da paz nos guardará em Cristo Jesus. Não há necessidade, queridos, de fazermos reservas para Deus. Eu vou guardar esse pouquinho aqui, que vai que Deus não me sustenta no mês seguinte. Não existe isso. Na vida de quem serve e adora a Deus sem idolatria, sem dúvida, não existe reservas, é por inteiro, é tudo, é 100%, é sem defeito, é da melhor maneira possível. Note bem, o texto é claro, sem que haja imperfeição ou algum defeito grave. O texto não está dizendo aqui de um arranhadozinho que tivesse no animal. O animal passou numa cerca lá, arranhou. E aí o dono dele pegou, trouxe ele para dar de oferta, ele estava com um arranhadozinho, e aí o sacerdote não ia aceitar porque estava arranhado. Não, isso não é um defeito grave. Mas se tivesse faltando uma perna, mas se fosse aleijado de uma perna, mas se tivesse com defeito, não fosse plenamente saudável, tivesse agonizando para morrer, aí o sacerdote não aceitava. O texto é claro, defeito grave. Portanto, se houver no meio de vocês a orientação aí do versículo 2 até o versículo 5, é que se alguém proceder de forma contrária, que morra, que seja excluída, que vá então. Tem alguém aí no meio de Israel querendo adorar Deus, querendo adorar deusas, deuses, querendo adorar o sol, a lua, as estrelas? Beleza, pode adorar, mas aqui não. Vai para lá. O texto é claro. Que vá, versículo 3, que vá adorar as estrelas lá onde o povo adora estrela, que vá adorar a lua lá onde o povo adora a lua. No meio de Israel, nada será adorado, a não ser o Senhor nosso Deus. Tem gente que gosta de ficar idolatrando A, B, C, X, Y, Z, que vá, idolatrar para lá. Aqui não, aqui quem manda é Jesus, aqui o dono é Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, então aqui só faremos o que Ele deseja, aleluia. A Bíblia é o cuidado de Deus para a adoração do seu povo. Como é então que o povo de Deus deve adorar a Deus? Em primeiro lugar, sem defeito grave. Em segundo lugar, sem a presença da idolatria. E em terceiro lugar, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão do povo. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. O nosso Deus é amor? É. E exatamente porque Ele nos ama, Ele sabe que algumas coisas devem ser tiradas, extirpadas, de uma vez por todas do nosso meio, porque essas coisas nos atrapalham de adorá-lo do jeito que Ele merece. E o Novo Testamento vai dizer, se alguns saíram do vosso meio, deixem ir, pois os que saíram não eram dos nossos, e por não ser dos nossos, estavam nos atrapalhando. Simples assim, queridos. Simples assim. Se nós buscamos e estamos buscando adorar a Deus na inteireza do nosso coração, na plenitude do nosso espírito, e queremos render e entregar a Ele tudo, porque é o que Ele merece, então nós não devemos ter medo de tirar aquilo que não presta, crendo que Ele vai suprir tudo o que nós precisamos. E aí o versículo 6 e 7 traz para mim aqui a ideia da verdade, porque a orientação é o seguinte: se alguém estiver cometendo idolatria, tira fora,
Mas só vai ser comprovada a idolatria se houverem testemunhas. E aí, o que está por trás do texto aqui, que talvez você não viu, é a ideia de que as testemunhas devem falar a verdade. Tem que falar a verdade. Não pode ser mentira, porque está correndo o risco de perder a vida de alguém. Portanto, o texto é bem claro, e eu tenho certeza que você entendeu. Você é muito mais inteligente do que eu. O texto é do Antigo Testamento, sim. O texto é da lei de Moisés, sim. Então como é que a gente vai colocar esse texto em prática? A gente vai matar bicho e vai matar pessoas? Claro que não. Porque as orientações dessa lei para nós são espirituais. Portanto, as orientações espirituais aqui são claras, são simples e são objetivas. A Bíblia é o cuidado de Deus para a adoração do seu povo, porque Deus não quer que o seu povo o adore de qualquer jeito. Portanto, as orientações são, em primeiro lugar, sem defeito grave. Em segundo lugar, sem nada que possa competir com Deus, sem idolatria. Deus tem que ser a prioridade. E em terceiro lugar, tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade. Não pode ter hipocrisia e nem falsidade. Se assim nós adorarmos ao nosso Deus, Ele receberá o nosso culto, receberá a nossa adoração e nos responderá de acordo com a sua vontade. É assim que nós vamos adorar a Deus, todos os dias de nossa vida. Nós vamos adorar a Deus sem um defeito grave. De vez em quando eu cometo um erro, ok. Aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Temos no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Portanto, o que eu estou dizendo não é que você não pode cometer nenhum pecado, você nem consegue fazer isso. O que eu estou dizendo é que você tenha um defeito grave, é que você em alguma área da sua vida esteja sendo imoral, antiético, pecaminoso, deliberadamente errado. Você sabe que é errado e ainda assim você insiste e você fica zombando de Deus. E você fala, o pastor nunca vai descobrir, a igreja nunca vai saber, minha esposa nunca vai, ninguém vai descobrir. Ei, como Ananias e Safira, eu preciso te lembrar, Deus está vendo, Deus sabe. O Ananias enganou o Pedro, mas ao Espírito Santo ele não enganou. Você pode estar enganando o pastor, você pode estar enganando sua esposa, você pode estar enganando seu vizinho, você pode estar enganando seu sócio, você pode estar enganando quem você quiser, mas a Deus você nunca enganará, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Portanto, conserte-se diante de Deus. Sacrifique ao Senhor. É isso aí que está te travando, que está te atrapalhando de adorar a Deus de forma plena. Abandona, confessa, resolve esse problema, larga isso para lá. Isso é um peso que está te impedindo de correr mais rápido e de voar mais alto. Nossa adoração tem que ser sem defeito grave. Não podemos ter defeito grave. Temos que ser irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Em segundo lugar, temos que extirpar toda forma de idolatria da nossa vida. Não podemos adorar a Deus e a mamon, adorar a Deus e a outra pessoa, adorar a Deus e a um cargo, adorar a Deus e a uma posição, adorar a Deus e a um sonho. Por causa desse sonho eu abro mão de tudo, até de obedecer a Deus. Não coloca nada para competir com Deus na sua vida. Você vai se prejudicar, porque você viu o final do idólatra. O final do idólatra é a morte, porque o salário do pecado é a morte, e idolatria é obra da carne, é pecado. Que seja sem defeito grave, que seja sem idolatria, que Deus seja o único, e que Deus seja o centro, e que seja em espírito e em verdade. Verdade. O que as testemunhas falavam, os juízes acreditavam como a plena verdade e executavam juízo sobre a vida do idólatra. Portanto, nós somos testemunhas. Jesus falou, Atos capítulo 1, versículo 8, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Portanto, como testemunhas de Jesus na terra, nós não podemos dar lugar à mentira. Sem hipocrisia, sem falsidade. Temos que ser de verdade em todo tempo e o tempo todo. Assim a nossa adoração passará do teto e alcançará o trono do Todo-Poderoso. Aleluia. Que o nosso Deus seja louvado por nós de forma irrepreensível, de forma plena e de forma verdadeira, para a glória dele mesmo. Amém.